Amada iglesia, hermanos queridos de Naples, bendiciones. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Estamos celebrando el día de la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y yo te trajo un mensaje justamente sobre esto. Libres para crecer. Vamos a repetir juntos. Libres para crecer. Amén. Es un privilegio estar aquí porque esta iglesia siempre nos bendijo. Yo me acuerdo que muchos años atrás había un grupo de aquí que salía, Catito, la familia de André, con Orestes, con la familia, salían de aquí a las 7 de la mañana y llegaban en Miami ahí antes de nosotros. Cuando nosotros llegamos ahí para tomar café, ellos ya estaban ahí esperando. Fue una bendición y aprendemos mucho. Y hoy estamos aquí. Yo estoy con esta pareja linda, José Carlos y Tania. ¿Cuántos lo conocen? Queden parados ahí de pie, por favor, para que la gente están ahí. Son una pareja joven del Señor que están con nosotros también muchos años. Y tengo mi esposa, esa rubecita linda que Dios me regaló, que es una bendición para mi vida. Dios la usa mucho, mucho para tratar mi carácter, para ser el hombre de Dios que soy hoy, gracias a la oración de mi esposa. Aquel hombre que encuentra una esposa encontró la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Dónde están los varones aquí? Digan amén, pastor. Gloria a Dios. Yo quiero traer el tema libres para crecer. Y el versículo base de este mensaje se encuentra en el libro de Isaías 54, de versículo 2 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: ensancha el espacio de tu tienda, despliega las cortinas de tu morada, no te limites. Diga así: no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y la izquierda te extenderás. Amén. Es una palabra de crecimiento, una palabra para mostrarte que Dios quiere ensanchar tu vida, quiere hacerte libre para poder crecer verdaderamente como discípulo, como hombre y mujer de Dios. Amén. Y Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos, porque muchas veces queremos las promesas de Dios, queremos las bendiciones de Dios, pero muchas veces no queremos los procesos. Huyemos de los procesos, ¿sí o no? Eso es la naturaleza humana del corazón, que quiere nomás disfrutar las bendiciones. Muchas veces queremos la expansión, queremos el crecimiento, pero no queremos la transformación, porque la transformación duele. ¿Cuánto sabe? Crecer duele, ¿no? Entonces queremos eso, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros vemos un patrón. Primero Dios trabaja en el hombre y después Dios trabaja a través del hombre. Dios primero trabaja en nuestro corazón y después va a mover a nosotros para poder hacer su voluntad. Si Dios no va a transformar nuestro corazón, nosotros no vamos a poder sostener la vida que Cristo quiere nos dar. Porque las bendiciones de Dios, los planes de Dios son mucho mayores y mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Dice la Biblia que ni oído oyó, ni ojos vio lo que Dios tiene preparado. Entonces, para que Dios pueda bendecirnos de manera grande, nosotros tenemos que ser preparados. Tenemos que ser preparados. Y antes de expandir, antes de ensanchar, Dios quiere conformarte a la imagen de Cristo. Diga así: Dios quiere transformarme a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el propósito desde el inicio, para que podamos entender. Y el mayor milagro de Dios no es cambiar lo que nos rodea, no es cambiar nuestras circunstancias, sino cambiar lo que está dentro de nosotros, el corazón. Es el objetivo principal del Señor. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, mi corazón.
Y ahí, con mucho amor, mira a la persona que está a su lado y dile así: Dios me está preparando. Dile ahí: Dios me está preparando. Tenga paciencia conmigo, tenga paciencia. Tenga paciencia. Todos aqui estamos sendo preparados. Todos aqui estamos passando por algum processo. E esse processo para muitos é doloroso, para muitos é difícil, para muitos nós queremos sair rápido, pero Deus te está preparando para bendecirte. Amém? Então, Isaías 54:2 diz: ensancha el lugar de tu tienda, alarga tus cuerdas e refuerza tus estacas. Observa algo em esse texto, algo poderoso que Deus quer ensinar-nos. Deus habla de crescimento, sim ou não? Ensancha, fortalece, eu vou expandir-te, não te limites. Pero antes Deus habla de preparação de estrutura. Para que haya expansão, para que haya crescimento, Deus primeiro tem que preparar a estrutura. ¿Por quê? Porque muitas vezes queremos uma vida diferente. Queremos algo diferente, pero Deus quer ser primeiro uma pessoa diferente. Deus quer primeiro hacerme uma pessoa diferente para poder expandir, para que eu pueda ver o que Ele tem preparado. E o evangelho, a palavra evangelho significa as buenas nuevas del reino. O evangelho não vino para melhorar nossa vieja vida, vino para dar-nos uma nova vida em Cristo. Nós fomos sacados de las tinieblas para su maravilhosa luz. Fomos transportados do império de las tinieblas para receber uma nova vida. Deus não vino melhorar mi vieja vida, vino dar-me uma vida nova. Em Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, es que todo se ha hecho nuevo. Amém? Diga assim: eu sou uma nova criatura em Cristo. E se tu não conheces a Jesus, o dia que tu decidas a conhecer a Ele, entregar tu coração, a transformação é imediata. Deus transforma tu espírito em nova criatura. E aí há que haver um processo. ¿Por quê? Porque mi espírito é novo. Sou nova criatura espírito, pero mi alma sigue vieja. Então Deus vai ter que transformar lo que passou em mi espírito. Agora necessita entrar em mi alma, em mi coração. É como se houvesse um tanque de água, llena de água pura, cristalina, limpia, pero la tornerita está cerrada. E como se chama a torneira em espanhol? La llave está cerrada. Gracias, la llave. Então tenho que abrir essa llave para lo que passou em mi espírito agora também pueda fluir em mi alma, em mi corpo, em mi salud, em mi mente, hacerme nova criatura por completo. Espírito, alma e corpo. Diga assim: espírito, alma e corpo. Amém? Deus quer que tu seas sano, espiritualmente, fisicamente e em tu alma. Amém, queridos? E sabe qual é o maior inimigo do verdadeiro evangelho? O maior inimigo do evangelho é uma religião sem Cristo. A religião habla de méritos, que tu tens que fazer coisas. A religião habla de méritos, pero o evangelho habla de la gracia e de la misericórdia de Deus. É diferente. Amém? A religião intenta ganhar o favor de Deus. Através da religião, muita gente trata de ganhar a atenção de Deus, fazendo rituais. Eu tenho que fazer isso, porque senão Deus me vai punir, Deus me vai castigar. E a religião leva a gente a ter medo de Deus. O evangelho nos invita a descansar em la gracia e la bondade de Deus. Quantos creem que Deus é bueno? ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas? Eso es lo que tenemos que creer. Por eso, antes de ensanchar, antes de que tú no te limites, Dios va a fortalecer las estacas. ¿Qué significa? Antes de expandir nuestra misión, Dios va a transformar nuestro carácter. Y antes de enviarnos, Dios nos va a transformar nuestro corazón.
Esse é o processo. Amém, queridos? E agora entendemos por que Deus disse a Israel: ensancha o espaço de tu tienda, alarga tus cuerdas, pero fortalece tus estacas. Porque o crescimento que viene sem estrutura se convierte em problema. Vou a repetir: se Deus te bendice, antes que tu estés preparado para receber as bendições, isso te vai converter em um problema. Muita gente pede: Deus me bendiga, por favor, ajuda-me, dá-me essa condição. E quando Deus nos bendiga, a pessoa se perde. E muitos creem o evangelho de necessidade. Porque vengo porque tenho uma necessidade. Ok, é bueno, todos nós empezamos assim, temos uma necessidade. Com exceção alguns que vieram por amor, pero a maioria aqui vino ao Senhor porque tuvo uma necessidade, um problema, uma enfermidade, uma crise, e chegamos. Pero temos que cambiar nossa visão, porque o verdadeiro evangelho é por el amor e a misericórdia de Deus. Amém, igreja? E o crescimento que vem sem estrutura se convierte em problema. Porque, pensa bem, porque Deus nunca separa a expansão da transformação. Antes de fazer crescer a missão, Deus hace crescer o discípulo. Para que podamos crescer saludáveis em la roca que é Cristo. Essa é a missão de Deus. E sabe, queridos, há um princípio do reino de Deus. Deus nunca vai aumentar tu responsabilidade sem antes desarrollar madurez. O que é madurez? Porque há um peligro que nós enfrentamos, que é um crescimento sem profundidade. Há uma parábola no livro de Lucas, o livro onde Deus habla sobre o Sermão del Monte. Afinal, ele conta a parábola de dois construtores. Que construiu sobre a arena, não tinha cimientos, não tinha as estruturas abaixo da terra para aguentar. E o outro tuvo que cavar, profundizar, hundir até que encontrasse a roca. Quando vino a tormenta, quando vino o terremoto, ¿qué passou? A casa que estava na arena se derrumbou. Pero aquele homem que cavou, profundizou, tuvo crescimento, tuvo profundidade, permaneceu firme. Amém? Essa é a diferença, porque escutou a palavra e não obedeceu, o outro escutou a palavra e puso em prática. Começou a ser o que a palavra lhe dizia. Não há que conhecer muito, pero el pouco que tu conheces, quando tu pões em prática, já isso te vai dando força e te vai fortalecendo os cimientos, a estrutura de tu vida, para que quando venga a tormenta, tu permaneça firme. Amém? Quantos querem permanecer firmes na palavra? Então, há que obedecer. E a pergunta é: o que Deus já te pediu que todavia tu não has obedecido? Ah, pastor, há que perguntar-te, porque essa é a maneira que Deus vai dar o crescimento, vai dar a expansão. Porque árvore que cresce sem raiz, na primeira tormenta, que passa? Se cai. Da mesma maneira, cristianos sem fundamentos se emocionam rápido. Oh, glória, que unção, pero também desanimam rápido. Essa é a diferença quando não há madurez, quando não há estrutura. E a missão de Deus não começa quando decides fazer algo a Deus, senão quando obedeces o que Jesus já te dijo que deves fazer. Allí empieza tu missão e tu responsabilidade com Deus. Amém? Quantos querem obedecer a palavra? E muitos passam a vida perguntando: qual é o propósito de Deus para minha vida? Pero Jesus já deixou claro. E na palavra já está clara nossa missão. Amém? Jesus nunca dijo: vaya e hagan assistentes de culto. Vaya e llene a igreja. Não. Mira o que Jesus dijo: vaya e hagan ¿qué? Discípulos. Essa é a missão de Deus.
Nosotros é que complicamos um pouquito, queremos fazer diferente, pero a igreja não existe para llenar auditórios, existe para formar discípulos que se parezcan com Jesucristo. E o texto para que tu tenhas de memória, quando alguém te pergunta qual é meu propósito, qual é minha missão, por que estou aqui, por que vengo à igreja, por que tenho que assistir os serviços, por que tenho que participar de um grupo de RE, por que tenho que caminhar com alguém. Aqui está a resposta. Vamos ler juntos, todos, para que tu memorize. Vamos ler despacio para que todos podamos ler juntos. 1, 2, 3. Portanto, vaya e hagan discípulos de todas as nações, bautizándolos em nome do Padre, del Hijo, del Espírito Santo, ensinándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. E les aseguro, estarei com ustedes sempre, hasta el fin del mundo. Então, lo que Deus dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Vaya y hagan discípulos. E a missão da igreja não é reunir multitudes, sino formar discípulos que vivam e amem e refletem a Jesus. E sabe, queridos, Jesus nunca mediu su ministério por la quantidade ou por las multitudes. Jesus nunca mediu o êxito por la quantidade de seguidores, sino por la disposição que eles tinham de deixar tudo para segui-lo. Eu já falei uma vez aqui. Jesus estava caminhando e encontrou os hermanos pescando. Pedro, Juan, Tiago estavam aí com su bote, preparando para sair a pescar, limpando as redes. E Jesus disse: sígame. E há uma expressão em esse texto que diz assim: al instante. Diga assim: al instante. Dejando o barco, dejando as redes, dejando todo, lo seguiram. Mira a disposição, porque Jesus poderia ter ido a Jerusalém, em la mejor universidade de los escribas, de los estudiosos jóvenes que podiam ter escolhido gente de aí. Pero ele escolheu gente sencilla, gente humilde, pescadores, gente que não tinha estudo, pero eles tinham algo que Deus veía al instante, dejando, lo obedecieron. E isso é o que vai fazer a diferença de um religioso de um discípulo. Os discípulos al instante le gustan obedecer. O religioso busca criar uma teologia para explicar por que não, porque sim, e não é bem assim. E a verdade, o que mais vai agradar a Deus é a disposição de obedecer al instante. Quantos querem obedecer a Deus al instante? E sabe, queridos, em Juan 6 há uma história donde Jesus está predicando a uma multitud. E lá em Lucas 6, Jesus envia a falar do Evangelho. Dice: mira, se te piden, dáselo. Se te piden la túnica, de la capa. Se le dan tapa en la derecha, oferece a la izquierda. Se le te piden, dale. Perdona quem te persigue. Orem para aqueles que te odiam. Busca dar, busca ser. Aí disse: mira, Jesus, tu está me dizendo para ser uma pessoa tonta? Eu vou ter que satisfazer a gente que quer aproveitar de mim. E o Evangelho é isto. Jesus não está perguntando que tu tens que ser tonto, não disse: obedeces, dale, busca. E aí empieza a haver confronto. Por quê? Porque a gente não queria isso. Como? A lei diz que é ojo por ojo, diente por diente. A lei diz que se me pega, eu lhe dou também uma, e assim vai ser comigo. Eu sou assim, eu sempre fui assim, e aí não vai caminhar no Evangelho. E Jesus mira e havia uma multitud aí escutando. De repente, quando ele empieza a falar do preço,
que agora há que ser realmente Jesus, que há que deixar a religião, que agora vai tomar su sangre, que agora vai comer su carne, que Ele vai ser todo o que nós necessitamos, a gente empieza a mirar e aí a gente empieza o pasito de Michael Jackson, hacia atrás, e ó, desaparecem. A multitud se perdeu. La mejor, imagina um dia, uma igreja com 5,000 pessoas, quedou os 12. A igreja se foi. Quedou os 12. Ele mira os 12 e disse: e vocês? Também querem aproveitar o pasito de Michael Jackson e de se perder por aí? E Pedro mira e diz: Jesus, ¿para dónde iremos? Solo tú tienes palavra de vida eterna. Solo tú tienes palavra de vida eterna. Estamos cansados de religião. Estamos cansados dessa palavrita religião que há que fazer coisas. Eu quero a palavra de vida eterna. E sabe, igreja, as multitudes buscam benefícios. Os discípulos permanecem porque amam a Jesus. Quantos aqui amam a Jesus? E a missão da igreja não é produzir seguidores de eventos, senão discípulos que permaneçam em Cristo. E o discipulado é a garantia de que o fogo continuará todos os dias em nossas vidas. Por isso que em Levítico 6:12 al 13 diz: el fuego arderá continuamente em el altar, não se apagará. El sacerdote pondrá leña y en él cada o qué? Mañana, todas las mañanas. Y el fuego arderá continuamente y no se apagará. ¿Por qué? Porque si empezamos en las mañanas buscando la presencia de Dios, haciendo nuestro devocional, orando, pedindo para que Deus bendiga nosso dia, que nos dê força como discípulo, que trabalhe, que nos muestre o que há que cambiar em nossas vidas. Então, este fogo vai queimar de paixão, não por coisas, não por as bendições, por buscar as manos de Deus, mas para buscar o coração do Padre. Aleluia! Quantos querem buscar o coração do Padre? Então, para traerte algo em este mensaje, para que tu puedas salir de aqui entendendo. Se Deus quer surpreender-nos, que necessita cambiar em nós? Como igreja, como família. E a primeira coisa é unidade em la visão. Diga isso, unidade em la visão. Em el Salmo 133:1 diz assim: Quão bueno e quão agradável es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza, va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición e vida para ser. Vamos ler junto esta parte final. 1, 2, 3. Ciertamente allí el Señor envía su bendición y vida. Y en este ambiente de unidad, y ese ambiente de unción, de amor, de armonía, Dios envía vida. Nosotros necesitamos la vida de Dios todos los días. Necesitamos receber de Dios como el maná, como el pueblo que tenía que se alimentar en el desierto. Este maná es el alimento espiritual para nosotros. Y esa bendición nos trae vida. Quizás muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos cansados. Pero este maná, que es el alimento, la vida de Dios, transforma nuestra vida y nos hace nuevas criaturas todos los días, transformando nuestro corazón para poder reflejar la vida de Cristo. Passamos por lutas, sim. Passamos por problemas, sim. Temos huracão, temos terremotos, temos coisas que passam nesse mundo que muitas vezes nos chocam. Diz: Senhor, tenha misericórdia. Pero em todos os processos, Deus sempre está conosco. Deus sempre vai estar conosco. E a unção desciende onde há harmonia.
No donde todos piensan igual, porque no vamos a pensar todos igual, pero donde todos caminan hacia el mismo propósito. Estar juntos depende da geografia, é compartilhar o mesmo espaço físico. Aqui estamos juntos, pero estás de acordo, em unidade. É compartilhar uma mesma visão, a meta e ter o mesmo propósito. Se tu queres saber qual é o propósito, a visão e a missão da igreja, tu tens que chamar a pareja de pastores de aqui, os líderes, e perguntar qual é a missão de nossa igreja, qual é a visão de nossa igreja, para onde vamos, para que tu puedas entrar em el mesmo propósito e pueda entender o que Deus quer fazer através de Vida com Vida Naples. Amém? Quantos querem caminhar juntos em unidade? Ué, pouquita gente. Vamos de novo. Quantos querem caminhar juntos em unidade? Agora sim melhorou um pouco. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 1:10 diz o seguinte: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Esa es la voluntad de Dios, una misma mente, el mismo parecer, el mismo propósito. Vamos pensar diferentes em algumas coisas, pero as coisas que não são absolutas, porque há opiniões, há coisas que não são relativas, pero os absolutos de Deus, temos que ter unidade, temos que caminhar juntos, temos que conversar temas que muitas vezes são difíceis, pero quando hablamos, quando abrimos nosso coração e entendemos, vamos caminhar juntos. Amém? Eu quero caminhar com vocês. E o inimigo não necessita destruir uma igreja, solo necessita dividirla internamente. E a divisão abre puertas às tinieblas, pero a unidade atrai a presença de Deus. Deus derrama unção e vida para sempre onde há unidade. Donde há divisão, o inimigo encontra espaço, encontra brecha. Pero donde há unidade, Deus estabelece o favor. E sabe, amados, dividir é fácil. É fácil. Unir requer madurez, humildade, esforço e trabalho diário. Por isso que diz em Efésios 4:3, esfuércense por mantener lo que? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo de la paz. E a unidade não é uma teoria, pero é algo prático. Empieza, ¿sabe dónde? En mi matrimonio, com ella, en mi casa. Aí empieza o processo de unidade. Primeiro, em mi pareja, em mi casa, em la família, em lo pequeno, para antes de manifestar em la igreja, em el ministerio. Então, hay que empezar ¿dónde? Diga assim, em mi casa. Porque se não há unidade em nosso matrimônio, diz a palavra, Marcos 3:25, se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Se há divisão, há problema. Então, se uma pareja não tem unidade, não busca essa unidade em los temas, em las finanças, em todas as áreas da casa, vai haver problema, vai romper em alguma área. E isso vai refletir onde? Em la igreja, porque somos uma família. E quando um sofre, todos sofrem. Então temos que começar em nossa casa. E esse ano, já estamos em el 7º mês. Mira como foi rápido, sim ou não? Eu me acuerdo que estive aqui no início do ano e já passou 7 meses. Já vamos para entrar agora mais da metade do ano. Daqui a pouco já é dezembro e já terminou o ano. O tempo voa, sim ou não? O tempo voa e nós sabemos que todo isso já está escrito, que nos últimos tempos Deus ia o quê? Acelerar os tempos para que muitos se salvem, para que nem todos se perdam, porque diz a Bíblia allá em Apocalipse que em los últimos tempos o amor de muitos se enfriará.
Y eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que mantener el fuego y la pasión quemando en nuestros corazones. Amén. Entonces, ese año decidimos proteger la iglesia, proteger la visión, proteger la unidad, porque donde hay unidad, Dios va a derramar expansión, va a bendición y va a llenar nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos quieren entrar en este proceso? Gloria a Dios. Ahora la segunda cosa que quiero hablar es: sin pureza no hay expansión. Dios dice: fortalece, prepara tus cuerdas, finca las estacas. Entonces, una de las cosas que Dios va a trabajar es la pureza. Y un poco, en Gálatas 5:9 dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Y la mezcla no empieza grande, empieza pequeña, pero termina contaminando todo. La mezcla comienza cuando el hombre intenta mejorar lo que Dios ya dijo. Queremos criar un contexto fuera del pretexto para criar algo que podamos satisfacer, pero la verdad no se puede. La palabra es clara. La palabra es la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, no podemos mezclar verdad con opinión o con cosas relativas. Lo que toleras pequeño hoy te dominará mañana. Y la mezcla más peligrosa que hay es una fe de algoritmo. ¿Cuántos aquí saben o que es un algoritmo? Levanta la mano los que son los jóvenes, la mayoría sabe. Los más de la generación como yo, que son un poquito más avanzados, no sabemos. Pero algoritmo, hoy en día en las redes sociales y la internet, si tú le gusta, vamos a supor, le gusta de decoración, y tú escribes ahí que quieres escuchar sobre decoración, pasa un minuto, tú empiezas a recibir todo sobre decoración de casa de eso. Me gusta comida allá de Cuba, tal comida. Y tú pones ahí, de aquí a poco, en un minuto después, empiezas a recibir cantidad de cosas sobre esta comida. Me gusta botes, me gusta pescar. Empieza a preguntar ahí en la internet sobre pesca, sobre pescado. Y aquí a poco empieza a recibir solamente cosas sobre ese tema. Eso es el algoritmo. La internet le gusta que tú estés preso ahí en la pantalla. Aquellos que le gusta de dorama, ¿saben qué es de dorama? Las novelitas esas de dorama. Aquí en español no hay. Son las novelitas esas que dicen: ay, qué bueno, todo feliz y tal. Y la gente empieza a mirar una y ahí empieza a llover cantidad de novelitas esas. Y la gente queda ahí, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el algoritmo quiere mantener preso a ese tema. Eso es la frase: cuanto más tiempo tú estés, más felices ellos están, porque tienen tiempo. Ellos quieren que la gente pase tiempo. Eso es el algoritmo. ¿Y qué tiene a ver con eso? Entonces solo escucho lo que combina conmigo. Y contenido que va a alimentar mi yo, mi ego. Ego es palabra en español también. Entonces va a alimentar mi ego, pero no confronta mi carácter. Empiezo a buscar prédicas que dicen: tú vas a ser victorioso, tú vas a ser bendecido a la derecha, a la izquierda, tú vas a prosperar, Dios te va a mandar dinero. Entonces empiezo a recibir solamente cosas que van a alimentar mi yo, me va a hacer sentir bien. Y no confronta el carácter. Un poco de contenido que anima, pero no corrige. Un poco de cultura, un poco de opinión personal, un poco de tendencia, los trends de las redes sociales. En cuanto todo eso se mezcla sin discernimiento, el resultado es inevitable: confusión espiritual. Y la gente, muchos no están confundidos porque Dios no habló. Están confundidos porque están escuchando demasiadas voces. Esa es la diferencia. Muchas veces nos confundimos no porque Dios no habló, porque Dios habla, pero estamos escuchando tantas voces que nos tienen confundidos.
e em 2 Timoteo, e esse texto parece um retrato da geração que estamos vivendo. Esse texto parece que foi escrito não para o tempo de eles, mas para nosso tempo. Diz assim, em 2 Timoteo 4, de 3 a 4. Porque vendrá o tempo quando não suportarão a sana doutrina, sino, tendo comezón em ouvir, se amontonarão maestros conforme suas próprias pasiones, e apartarão de la verdade el oído, e se volverão a las fábulas. Parece que foi um retrato para esta geração. A gente está buscando solamente aquilo que me gusta. Quando solo escucho o que me gusta, empiezo a apagar o que realmente necessito. Porque Deus nos vai confrontar, nos vai animar, nos vai mostrar as áreas de nossa vida que necessitam cambio. E a verdade não sempre acaricia, muitas vezes nos confronta. Conocereis a verdade, pero primeiro ela confronta, depois libera. Primeiro duele, depois sana. Diga-se, a verdade primeiro duele, depois sana. Essa coisa que há que entender, igreja. A verdade vai doler, vai nos confrontar, porque nós temos um coração que é enganoso, pero na verdade nos vai sanar, nos vai transformar na imagem de Jesus. Jesus deu exemplo, e a igreja madura não busca mensagens cômodos, busca mensagens que lo formem, mensagens que nos trazem, que nos desafiam a crescer, que nos desafiam a melhorar, que nos desafiam a mirar hacia dentro e dizer: que área de minha vida todavia não reflejo a Cristo, em que área de meu matrimônio eu necessito cambiar. E esse cambio é dia a dia, é como a luz da glória, da aurora que vai brilhando cada dia mais e mais e mais, hasta o dia perfeito. E esse dia é a eternidade. Esse dia é quando nós vamos encontrar a Cristo e vamos ser transformados um corpo glorioso, que não se vai enfermar, que não vai morrer, que vai poder viver eternamente com Cristo. Quantos podem dar um amém? E isso é que nós temos que buscar, porque a igreja primitiva cria em duas coisas que los mantenían firmes: a cruz de Cristo, que é levar nosso ego, que é morrer em la cruz, porque a cruz não é para sofrer, é para morrer. Então eles tinham a cruz como sacrifício único de transformar um homem caído, de perdonar pecados, de sanar, de libertar, de nos fazer novas criaturas. Pero também eles criam na segunda venida de Cristo. Eles estavam preparados, estavam buscando, e hoje em dia muita gente não está preparada, porque diz: não, isso se vai tardar, não vai vir agora, há muita coisa. Não, a qualquer momento vai sonar a trombeta, porque diz a Bíblia que o dia que o Senhor viene vai ser um dia que nada espera. A gente vai estar despreparada, e há que preparar-se, igreja. Há que ter a cruz de Cristo, e há que ter a venida de Cristo como algo real a qualquer momento. Quantos querem esperar a Cristo? Quantos amam a venida de Cristo? Isso é o que vai trazer este temor santo em nosso coração. Se há algo de minha vida que todavia necessita santificar-se, Jesus disse: aquele que é santo, santifique-se mais; aquele que é impuro, impurice mais. Pero há que santificar-se mais. Quantos querem estar preparados? Todos nós necessitamos de alguém que camine com nós. Todos, não podemos estar solos. Quem conhece tus lutas? Quem aqui sabes como realmente te sientes? A quem lhes dá permisso para perguntar-te como está tua vida espiritual? Quem pode confrontar-te sem que te ofendas? Essas são perguntas que eu tenho que ter, porque se eu me ofendo por qualquer coisa, não tenho ninguém, vivo uma vida independente, quem me vai confrontar? Quem me vai dizer a verdade? Quem me vai ajudar a caminhar, a sair do pecado, a abrir meus olhos? Então todos nós necessitamos de alguém.
Todos necessitamos de alguém que diz: mira, hermano, eu te amo tanto, mas mejora. Trata mejor tu esposa, mejora em esta área. Cambia isso, deja isso, isso te vai destruir. E assim vamos caminhar e reflejar o amor de Cristo. A madurez espiritual começa quando deixamos de caminhar solo. Aí empieza a madurez. Porque muitas vezes o orgulho, eu não quero nadie cuidando de minha vida. Não vai cuidar de tua vida, vai cuidar de tua vida espiritual. Porque não quero nada dando palpite, dando opinião em minha vida. Não, pero te vai ajudar a crescer espiritualmente, a madurar, a poder vivir realmente o que Cristo tem. Por isso que diz, onde estão 2 ou 3 reunidos, ai daquele que está solo. A Bíblia dá exemplo de nunca caminharmos solos. Se tu não tens nada, ora. Mira a seu alrededor, mira hacia atrás, mira ao lado, mira hacia, todos aqui, mira com força. Aqui há alguém que te pode ajudar. Aqui há alguém que te pode caminhar. Não vai ser perfeito, não vai ser o super, não é que ser o pastor. Pessoas que estão aqui que são maduras, que já passaram por processos, que te podem ajudar. Pero temos que ter essa humildade e dizer: eu não posso estar solo. Diga isso: eu não posso estar solo. Agora, igreja, há que entender que sem definição não há crescimento. Temos que estar definidos. Muitas vezes estamos com uma mente doble. E o rei, em 1 Reis 18:21, o profeta vai confrontar o povo. O povo estava dividido, não estavam definidos. E ele disse o seguinte em 18:21: Elias se apresentou ante o povo e disse: ¿Hasta quando vão a seguir indecisos? ¿Hasta quando vão a seguir indecisos? Se o Deus verdadeiro é o Senhor, devem segui-lo. Se é Baal, sigam a ele, pero deja de ser indecisos. E isso foi a confrontação com o povo. E muitas vezes Deus nos pergunta: deja de ser indecisos. Se o Senhor é o Senhor, se tu crees na palavra, obedeça a palavra. Porque o que mais entristece a Deus é uma mente doble. Um dia vou, um dia quero, outro dia não quero mais. Um dia empiezo, é domingo, glória a Deus. E lunes já vuelvo a me ver a vida. E assim vamos estar indecisos. Pero Deus está chamando para al instante obedecer ao Senhor. Romper com toda indecisão em nossas vidas. O povo queria a Deus, pero também queria Baal. E Baal significava a cultura, significava os trends, significava o comodismo, significava, não vamos confrontar, porque mira, eles estão aí. E o povo não, e Deus disse: não, há que terminar com isso. E a divisão começa na mente antes de manifestar-se nas decisões. O cristiano dividido vive cansado. Se tu vês uma pessoa cristiana muito cansada, há um problema de decisão, de indefinição. Nunca avança, nunca desfruta, nunca descansa. Uma mente dividida produz uma vida inestável. Não se pode se viver com lealdades divididas. E rei Davi entendia esse processo. E mira o que ele disse em Salmo 86. Ele entendia que o problema não era afuera, não era externo, não era em la calle. O problema estava onde? Aqui adentro. Mira o que ele disse em Salmo 86:11. Salmo 86:11 diz assim: instrui-me, Senhor, em tu caminho, para conduzir-me com fidelidade. Dá-me o que? Integridade de coração, para temer tu nome. Um coração íntegro, um coração que é inteiro, holy, espírito, alma e corpo. Tener toda indecisão, toda indefinição cortada, porque o problema
é aqui adentro. E um coração dividido vive fragmentado, um coração unificado vive enfocado. Quantos querem estar enfocados? Temos que ter um coração enfocado. E Santiago 4:8 diz: acérquense a Deus e Él se acercará de ustedes. Limpe as manos, pecadores, e ustedes de doble ánimo. Purifiquem o quê? O coração. Então, Deus está tão cerca lo quanto Deus deseja. Quanto mais eu desejo estar cerca de Deus, mais Deus se acerca de mim. Pero hay que purificar quê? O coração. É doble ânimo. Significa a mesma coisa, mente dividida. E ele disse: agora a raiz é aqui, purifiquem seus corações. E nós necessitamos uma igreja, Vida com Vida Naples, Miami, e as igrejas que estamos definidas para que haja expansão. Definidas por quê, pastor? Primeiro, definidas por el reino. Diga assim: definidas por el reino de Deus. Essa é a primeira definição. Com mentalidade, paixão, prioridades alinhadas, não com lo que quero, pero definidas por el reino de Deus, não por la cultura, não por las tendências, pero por Deus. Por isso que diz em Mateus 6:33, buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vão ser añadidas. A segunda coisa, para entrar em la conclusão desse mensagem, é estar definidos por el chamado de Deus. Todos que estão em Cristo foram chamados por Jesus. Se tu estás aqui, é porque Deus te chamou. Sim ou não? Quantos creem que foram chamados por Jesus? Estar definidos por el chamado não é viver o que sentimos, sino segundo o que fomos chamados para ser, hijos de Deus. Hijos de Deus, tu fuiste chamado para ser hijo de Deus. Nós não vamos ao céu, nós vamos regressar a nossa casa. Tu veniste de Deus e vas a regressar a Deus. Tu eres hijo e hija de Deus. Esta é tu família. Quem está a tu lado é tu irmão e tu irmã. Mira tu família, mira ao lado. Diga aí: tu conhece o nome de tu irmão? Quantos aqui conhecem o nome de tu hermanito, de tu irmã? Esse é tu irmão. Essa é a família de Deus. Então, se nós fomos definidos por el chamado, vamos entender que somos família. Vamos entender que somos irmãos, que vamos viver, vamos regressar a la casa. E o propósito, esse propósito do chamado de Deus deve governar nossas vidas. Não o que siento, não o que quero fazer, porque eu tenho minha maneira de viver. Não, tem que entender que tu fuiste chamado para ser discípulo e a ser discípulo. Pero eu não sei, não necessita predicar. O discipulado empieza em nossa casa. Os padres com os hijos, com tu hija, tu esposo, tu esposa. É aí o primeiro lugar onde deve começar. Depois Deus te vai poner gente em tu trabalho, vai poner gente afuera. Tu vai conhecer gente na calle, vai conhecer gente na igreja, então vamos lá poder ajudar. E o chamado não se negocia. Se obedece, se honra e se vive. Diga assim: o chamado se obedece, se honra e se vive. Em Efésios 4:1 diz assim: eu pues preso em el Senhor, los ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuestes llamados. Essa é a vocação de Deus. E chamado não é só recebê-lo, é viver de maneira digna dele. Amém? E por último, Deus busca recipientes corretos. Em Mateus 9:17 diz assim: nadie echa vino nuevo em odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Vino nuevo, odres nuevos. Dile ahí: vino nuevo, odre nuevo. El vino aquí es la unción del Espíritu Santo. Pero
não puedes vivir coisas novas com uma mentalidade vieja. Isso é o que Deus está falando. E esse desejo muitas vezes por coisas novas afuera, por coisas lindas e bonitas por afuera, é um grito de nosso coração, desejando coisas novas e lindas aqui adentro. Por isso que muitas vezes ponemos a atenção muito afuera e queremos coisas lindas. E é bueno ter coisas lindas, coisas buenas, sim, não é malo. Mas muitas vezes esse é um grito de nossa alma. Quando nossa mente solamente se preocupa com coisas afuera, temos que mirar que adentro de nós está gritando por coisas lindas e novas aqui adentro. Quantos querem ser lindos e novos por dentro? E aqui, amados, eu não posso esperar resultados diferentes mantendo os mesmos hábitos. Muitos querem mover, pero conservam padrões antigos. Nossos defeitos e hábitos não se formaram de la noite à manhã. Foram anos, diga-se, foram anos. Eu sou um pouquinho conflitivo, pero foram anos, diga-se com muito amor. Nada quis eu dizer isso, verdade? Nada que... Sabe, querido, isso não vai desaparecer com um sermão, não vai desaparecer com uma oração. Pastor, ora por mim para que isso saia de mim esse demônio, essa coisa que tenho de rabia, desse problema. Não vai sair assim. Há que cambiar o que? A atitude. O que levou anos para formar o que tu eres hoje, necessita agora reprogramar. E a Bíblia chama isso despojar-se del viejo hombre. Às vezes construímos nossa identidade alrededor de nossos defeitos. Sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, e assim sou. Pero não é assim que Deus quer. Aleluia. Deus quer transformar nosso coração em um odre novo. Transformar, sacar a velha natureza e transformar-te em um vaso de honra para llenar-te. Deus quer derramar o Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito não se vai adaptar a uma velha mentalidade. Ele se vai renovar tu mentalidade dia a dia. Através das pessoas, através da palavra, através das circunstâncias. Deus vai abrindo nossos olhos para mostrar as áreas que Ele quer trabalhar. Quantos querem ser transformados? Quero invitá-lo ao ministério de alabança, por favor. Em Romanos 12:2 diz o seguinte: não se conformem a este mundo, sino transformem-se mediante a renovação de sua mente, para que comprueben qual é a voluntade de Deus. O que Pablo está dizendo, não se conforme. Diga assim: não me vou a conformar. Dile. O que é conformar-se? É estar de acordo. Dizer, não há problema, isso é a cultura, todos los hacen, então isso é normal. Na verdade, Pablo está, não se conforme. Com muito amor, diz a pessoa assim: não se conforme, hermano. Há que permanecer firme, seguindo. E para viver o novo, o homem viejo deve morir. Porque muitas vezes recebemos a palavra el domingo, pero la pierden el lunes. Domingo salimos, oh glória, pero el lunes empieza la lucha, porque la vieja naturaleza todavía gobierna. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? Y esa palabra es para traer nuestros corazones en ese día, en esa semana, para ser libres, para crescer lo que Deus ha preparado para cada uno de nós. Porque os planos de Deus são planos de paz, de amor, para dar-nos, não que nós mereçamos, mas para dar-nos paz e vida para sempre. Os planos de Deus são maiores do que nós podemos pensar. Os planos de Deus são planos de paz. Paz
significa comunhão. Não é ausência de problemas, pero la paz que transborda e excede todo entendimento. Esse é o plano de Deus, nos levar para ter intimidade com Ele, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Porque essa é a vida eterna, que conozcan a Deus e a Jesús como único Hijo, Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos ponernos de pé. Sabe, amados, em que área de minha vida necessito ajustar? Que devo limpiar? Que decisão devo tomar em esse tempo de transformação, de preparação? Deus não busca pessoas perfeitas. Nada de nós aqui somos perfeitos, pero busca corações dispostos. E sabe, esta palavra é para preparar-nos. Prepárate, porque quando o interior cambia, a expansão se vuelve inevitável. Deus quer ensanchar tu vida, tu família, tu ministério. Deus quer bendecir-te de uma maneira que tu não imagina, para poder servir e cumprir o propósito de Deus. Porque quando tu estés em el centro da vontade de Deus, tu vas sentir gozo, uma alegria, uma unção que vai transbordar, que nada mais em esse mundo vai satisfazer a não ser a vontade e a graça de Deus. Lo que viene é maior, pero demanda uma transformação em ti que requer que crescas por adentro. Isaías 54, Deus nos chama a ensanchar, a estender, a não limitar-nos. E esse é um tempo de crescimento. E eu quero profetizar: tu casa crescerá, aleluia. Tu liderazgo crescerá e tu fruto crescerá, e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por uno, porque tu eres bendecido de Deus, tu eres escorrido de Deus. Pero antes de estender tu território, Deus quer fortalecer as estacas. Antes de expandir hacia afuera, Deus quer transformar nosso caráter por adentro. E a verdadeira expansão, igreja, empieza aqui adentro. Empieza em nosso coração. Vamos alabar ao Senhor. Depois eu quero fazer uma oração final, para que tu pueda falar com Deus, entender o que quiera, que Deus quer fazer com cada um de nós. Vamos alabar ao Senhor.